Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um objeto bem fascinante lá no cinturão de asteroides, o 16 Psyche. E olha, não é um asteroide comum não, nada de rocha e gelo. Esse aqui é um gigante de metal. E é quase impossível falar dele sem tocar no valor estimado, né? Que é algo que, nossa, mexe com a imaginação. Falam em cifras tipo 10 quintilhões de dólares. Algumas estimativas vão até 700 quintilhões de dólares, ou euros, enfim. Claro, são números bem especulativos, né? Mas geraram aquelas manchetes. Asteroide pode deixar todo mundo bilionário. Ok, vamos investigar isso melhor. A ideia aqui é entender o que é o 16 Psyche, por que ele vale tanto, pelo menos em teoria, o que a NASA está fazendo lá e o que isso significa para a ciência. E talvez para o futuro, né? Psyche está lá naquela região enorme entre Marte e Júpiter, e o que chama atenção nele é isso, ser o maior asteroide que a gente conhece, feito, assim, principalmente de metal. As estimativas variam um pouco, mas calculam que entre 30% e 60% da massa dele seja metal puro. Principalmente ferro e níquel, muito parecido com o núcleo da Terra, sabe? Mas as observações também indicam que pode ter metais preciosos, ouro, platina, paládio. E o que é fascinante mesmo é a teoria principal sobre a origem dele. A ideia é que o Psyche pode ser um núcleo exposto de um protoplaneta. Protoplaneta, como assim? Tipo um planeta que começou a se formar, mas não terminou. Um esqueleto de planeta flutuando, nada de rocha de fora, em colisões gigantescas. Se isso for verdade, estudar o Psyche é como ter acesso direto ao material que aqui na Terra está a milhares de quilômetros abaixo da gente. Inacessível. O Psyche seria tipo um atalho cósmico para entender o interior dos planetas. E a A NASA NASA está indo lá conferir. lançaram a sonda Psyche em outubro de 2023, né? Uma viagem enorme, 3,5 bilhões de quilômetros. Chegada prevista para 2029, certo? Mas pelo que li da missão, o objetivo é ciência pura. Nada de picareta espacial por enquanto, né? Com certeza, o foco da NASA é 100% científico. A sonda vai mapear a superfície, analisar a composição em detalhe, medir campo magnético, ou a falta dele, e, claro, buscar as provas para confirmar ou não essa teoria do núcleo exposto. Mineração, não está nos planos dessa missão. O ganho científico pode ser gigantesco. Entender o Psyche pode dar pistas fundamentais sobre como os planetas rochosos, tipo o nosso, formaram seus núcleos. Cada asteroide conta uma história, né? Uns, como o Bennu e o Ryugu, ricos em carbono, falam da origem da vida, da água. Outros metálicos, tipo o 241 Germânia, servem para comparar. Psyche é uma peça-chave. Entendi. Ciência pura. Mas, voltando àquela cifra, os quintilhões, é aqui que a coisa fica, nossa, muito interessante. Ou será que é aqui que a realidade dá um banho de água fria? Porque transformar esse valor potencial em dinheiro de verdade parece bem complicado. Complicado é pouco. A mineração comercial do Psyche ou de qualquer asteroide em grande escala, hoje em dia enfrenta desafios, assim, imensos. Primeiro, a logística. Imagina a tecnologia que a gente precisaria para chegar lá, cavar, processar e trazer de volta para a Terra. Milhões, talvez bilhões de toneladas de metal. A energia, a infraestrutura, está muito além do que a gente tem hoje. Fora o custo. Seria astronômico com tecnologia atual. Provavelmente muito maior que o valor do que você conseguiria trazer. E mesmo que a gente superasse tudo isso, tem um impacto econômico. Se você joga no mercado global toneladas e toneladas de platina, de ouro, o preço pode simplesmente despencar. Poderia desestabilizar a economia mundial. E a gente nem começou a resolver as questões legais, sabe? De quem é o que no espaço, quem pode explorar. Faz todo sentido. Os desafios são gigantescos. E isso lembra um pouco o papel duplo dos asteroides, né? Por um lado, essa possibilidade deles terem trazido ingredientes para a vida aqui na Terra, água, carbono. Exato. E por outro, a ameaça, né? O risco de impacto. A gente vê isso com missões como a DART da NASA, aquele teste que conseguiu desviar um asteroide. Mostra que a gente estuda eles por muitas razões, origem da vida, mas também nossa segurança. Então, resumindo a história, o 16 Psyche é esse mundo metálico, único,
Talvez o coração de um planeta antigo tenha um valor teórico absurdo, mas a exploração econômica ainda é coisa de ficção científica por enquanto. A missão da NASA é para entender o básico. Exatamente. A riqueza real do Psyche, hoje, está nas informações que ele guarda sobre como o nosso sistema solar se formou. Entender ele é entender um capítulo violento, mas fundamental da infância do sistema solar e, por tabela, da nossa própria Terra. E fica a pergunta, né? Se o Psyche é mesmo esse núcleo que sobreviveu de um planeta que não vingou, que outras pistas ele guarda sobre esse passado turbulento? E o que será que aprender sobre esses planetas fracassados pode nos ensinar sobre o nosso próprio planeta, sobre o que deu certo aqui?